Olá a todos, sejam bem-vindos ao 41º episódio do Quartas Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive, estamos aqui novamente. Bem, pessoal, para quem não nos conhece ainda, nós somos o Quartas Excepcionais, eu me chamo Ive Malafaia, sou advogada e estudiosa tanto na parte acadêmica quanto na prática dos recursos aos tribunais superiores. A Dulce é funcionária pública do TJ de Pernambuco e ela trabalha fazendo admissibilidade de recursos aos tribunais superiores. Nós temos esse canal quase caminhando aí para 2 anos e já temos 40 vídeos sobre temas assim muito sensíveis, sobre recursos excepcionais, acesso aos tribunais superiores, precedentes. Então, assim, convido a todos para seguir o nosso canal aqui no YouTube, para nos seguir na nossa página, no nosso perfil no Instagram. Então, inscrevam-se no nosso canal, assistam os nossos vídeos, façam sugestões de tema. Nós estamos aqui exatamente para tratar sobre temas que afligem todos vocês aí nesse dia a dia de militância sobre recursos excepcionais. Não é isso, Dulce? É isso aí, muito bem apresentado aqui o propósito do nosso canal, né, que é justamente discutir essas questões relacionadas, questões práticas relacionadas ao acesso aos cursos superiores e aos recursos excepcionais. Mas vamos lá para o nosso episódio de hoje, Ive. Bem, Dulce, hoje eu queria te propor uma questão. E eu acho que tem impacto direto aí na sua atividade e espero também poder contribuir aí com alguma observação. E tem a ver, enfim, com um tema que está super recente, que foi o julgamento pela segunda sessão do STJ de 2 embargos de divergência, os embargos de divergência 1886929 e embargos de divergência 1889704. Eles trataram aí da polêmica sobre taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecidos aí pela ANS. Então, se esse rol da ANS de procedimentos ele seria taxativo ou exemplificativo, e aí, nesse caso, as operadoras de plano de saúde deveriam cobrir obrigatoriamente, né, outros eventos, além daqueles previstos pelo rol da ANS. A gente não vai entrar aqui no mérito do que a gente pensa ou do que juridicamente seria correto, porque é uma questão aí mais voltada para o direito material, direito civil, o direito da saúde. Então, o que a gente vai tratar aqui, Dulce, a pergunta que eu queria te fazer é: considerando o entendimento firmado pela segunda sessão do STJ, em sede de embargo de divergência, no sentido aí de que seria mais uma taxatividade mitigada, ou seja, o rol é taxativo, no entanto, e aí vem uma série de condicionantes, até ligadas aí a questões casuísticas, poderiam ser abertas exceções. E aí eu queria saber de você, como lidar com esse tipo de decisão no exercício do juízo de admissibilidade aí de um eventual recurso especial que trate dessa matéria. Perfeito, Ive. Realmente foi uma decisão muito impactante, né? Nós temos muitos processos que versam realmente sobre essa questão desse rol da ANS, mas, assim, logo que surgiu essa decisão, a gente pensou, opa, vamos ver que tipo de decisão é essa e quais são os reflexos que ela vai ter na admissibilidade dos recursos excepcionais. Então, Ive, o que a gente precisa saber aqui é diante de que tipo de precedente nós estamos do ponto de vista do que é que a gente trabalha no 1030. A gente já teve outras oportunidades de tratar aqui, quando a gente falou, por exemplo, da súmula 83 do STJ, a gente teve a oportunidade de falar como é que a gente encaixa determinado tipo de precedente nesse contexto do 1030. Então, no contexto do 1030, qual é o reflexo dessa decisão recente do STJ na admissibilidade dos recursos excepcionais? Aí, Ive, é o seguinte, se a gente for pensar no rol do 1030, como a gente não está diante de um precedente qualificado, até pela questão da participação democrática que teve nesse precedente, no encaixe dele, na admissibilidade dos recursos excepcionais, se eu percebo, o que é que o artigo 1030 traz? Dos termos do artigo 1030.1,
Se eu receber um recurso, 31B, se eu recebo um acordo, se eu estou diante de um acordo que ele está em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior, do STJ no caso, o que é que eu poderia fazer? Negar seguimento a esse recurso. Mas, no caso, para eu poder fazer isso, Ive, eu precisaria estar diante do entendimento exarado no regime repetitivo, e não é o caso desse. Então, diante dessa decisão do STJ, nós não poderíamos negar seguimento ao recurso com base nesse entendimento, porque ele não se encaixa realmente no artigo 1032B do CPC, e aí eu fico pensando, e aí, se eu estou diante de um acórdão que está em conformidade com esse entendimento, eu não vou poder negar seguimento ao recurso, né? Nesse caso, eu não vou poder, se eu estou diante de um acórdão que está em desconformidade com esse entendimento, eu também não poderia remeter o processo para retratação, porque ele também não se encaixa na hipótese do artigo 1033, que também fala do recurso repetitivo. Então, o que é que a gente vai fazer? Se o acórdão está em conformidade com esse entendimento, né, se ele está conforme esse entendimento, a gente vai poder inadmitir o recurso com base na súmula 83, porque o acórdão está em conformidade com esse entendimento, mas a gente não vai poder ter uma hipótese de negativa de seguimento, pelo menos essa é a leitura que eu faço, não sei o que é que você acha disso, diante do que está estabelecido no artigo 1030. Se o acórdão está em desconformidade com o entendimento do STJ, o que é que a gente vai poder fazer? A gente vai poder admitir o recurso. E, Ive, o volume de recursos admitidos será muito grande nesses casos, porque, de fato, como ele não foi exarado no regime do repetitivo, né, eu não vou poder, como eu estava falando aqui, não vou poder negar seguimento ao recurso, e vários processos que não estão conforme, vai restar a gente admitir o recurso para que o Tribunal Superior realmente defina essa questão no regime do repetitivo, sabe? Então, é uma coisa, assim, eu não sei se todas as vistas vão seguir esse caminho, mas, assim, na minha opinião, eu enxergo que essa seria a possibilidade. Com esse entendimento, a gente vai ter que ou admitir o recurso, repetindo, né? Ou a gente vai admitir o recurso se o acórdão está em desconformidade, e se ele está em conformidade, a gente vai inadmitir o recurso com base na súmula 83. Eu não sei o que é que você acha dessa questão. Dulce, eu acho que hoje, diferente do que acontece na maioria dos nossos episódios, a gente vai concordar. E eu acredito que essa solução trazida por você se afigura a mais adequada por duas razões. A primeira, esse recurso ele não foi formalmente afetado como um recurso repetitivo. Então, como a consequência jurídica para fins aí de aplicação do 1030, né, de um repetitivo é muito diferente de um recurso que não foi afetado dessa forma, ou seja, como você muito bem falou, né, quando a gente fala de um recurso repetitivo, de um acórdão, né, de uma tese firmada em recurso repetitivo, os recursos jurisdicionados que tenham sido sucumbentes nas instâncias ordinárias, um recurso especial, quando tem a admissibilidade analisada, ele pode ser negado o seguimento, se o acórdão recorrido estiver alinhado com a tese firmada em repetitivo. E a gente sabe que a consequência de uma negativa de seguimento na prática, o que temos hoje é uma vedação do acesso ao Tribunal Superior. Então, eu entendo que, como existe uma consequência jurídica muito grave e de constitucionalidade duvidosa, como já falamos em vários outros episódios aqui no Quartas, a aplicação da negativa de seguimento deve ser feita de forma muito restritiva. Então, muito embora a gente esteja falando aí de recurso, de embargo de divergência, julgado pela segunda seção, que é um órgão que também tem competência para fixação de tese, né, em julgamento de recursos repetitivos, considerando a gravidade e, no meu entender, a inconstitucionalidade da consequência jurídica, né, pensando aí em 1030, né, em juízo de admissibilidade, essa consequência é muito grave, ceifaria o jurisdicionado do acesso aos tribunais superiores, eu não vejo como ela ser ampliada para fora do recurso
repetitivo. Então, essa é uma das razões. E por que a gente não pode tratar esse caso como se repetitivo fosse? Porque, afinal, ele foi julgado pela segunda sessão, houve o pedido de ingresso, né, de amicus curiae, que levaram aí seus argumentos. Então, assim, qual é a diferença entre esse julgamento e se houvesse uma afetação aí como recurso repetitivo? O que eu penso, e eu queria te ouvir sobre isso. A tese que foi firmada nesse julgamento, obviamente, ela é uma tese que tem como objetivo orientar, né, os tribunais ordinários a uma aplicação uniforme, porque, como você muito bem falou, são inúmeros casos aí, pensando no Brasil inteiro, que discutem essa questão da taxatividade do rol da ANS ou não. Mas o que foi decidido nesse caso, né? Mais uma vez, taxatividade mitigada. A gente ainda não tem o acórdão, esse acórdão não foi publicado, mas se você ler a notícia com um resumo, né, do julgamento no site do STJ, é possível perceber que esse acórdão, ao qual a gente ainda vai ter acesso, ele traz uma série de condicionantes, ou seja, ele diz o rol é taxativo, porém, é possível de forma excepcional, a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo que assiste aí o paciente, desde que aí traz 4 condicionantes. Desde que esse tratamento não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, né, a sua incorporação a esse rol, desde que exista a comprovação da eficácia desse tratamento à luz da medicina baseada em evidências, desde que haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros sobre esse tratamento, e desde que, aí vem, quando possível, seja realizado diálogo interinstitucional do magistrado com entes e pessoas de expertise técnica na área da saúde, etc. Ou seja, as exceções foi aberto aí uma possibilidade de exceção totalmente vinculada à casuística. Então, o que me parece? Que o STJ, de alguma forma, traz um entendimento de que é preciso analisar o caso concreto para saber se esse procedimento vai ser incluído ou não, vai ser possível ou não, estando ele fora do rol da ANS, vai ser possível a concessão de tutela jurisdicional. E aí o que se trouxe, na verdade, foram balizas casuísticas, balizas para orientar a casuística. É isso que aconteceu. Então, esse entendimento me parece muito longe da fixação de uma tese de direito, que é o que acontece quando se julga um recurso repetitivo. O que o STJ fez, na verdade, como eu acabei de dizer, foi a fixação de balizas para julgamento casuístico. Então, assim, a gente não pode fazer uma equiparação desse entendimento firmado neste caso específico com o que se deve fazer quando se afeta uma questão de direito para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. Então, na impossibilidade, no meu entender, de equiparação dessas duas situações, também, por isso, não pode ser aplicado a esse caso a hipótese do 1030, inciso 1º, a linha B. O que você acha? Ive, eu achei muito interessante sua fala e eu queria ressaltar aqui, em resumo, talvez o que você tentou, pelo que eu entendi, o que você quer falar aqui é que, em tese, isso é uma questão que não poderia ser uma tese. Isso é uma questão casuística. Então, não dá para definir tese nesse caso, porque até pelas balizas do STJ, você vê como a questão decorre de um caso concreto. Então, eu super concordo com você, tanto que ele deixou várias questões para a gente ver no caso concreto, mas eu fico me questionando aqui. E aí, sobre esse entendimento, qual será? Porque aí você fala da questão da inconstitucionalidade de 1030, que a gente não possibilita, depois até
a interposição a propositura da reclamação, mas assim, aí eu fico pensando, qual a utilidade desse entendimento? Porque se ele tivesse vindo do repetitivo, efetivamente, bem ou mal, a gente ia conseguir fazer uma retenção. Se a gente for analisar que seria possível, se fosse um repetitivo, eu ia poder negar seguimento, então eu ia conseguir fazer uma retenção no tribunal local. Mas se ele não decorreu de um repetitivo, se ele não é um precedente qualificado, eu não vou poder fazer isso. Então, eu tenho a impressão, Ive, que o problema vai continuar, que os processos não vão ser retidos e que a questão realmente vai terminar sendo resolvida de forma casuística, né? A minha impressão que eu tenho é que esse entendimento, pelo menos assim, na admissibilidade, eu tenho a impressão que ele não resolve a intenção do STJ, a intenção da definição dessas teses, justamente deixar os processos na corte local, e, de fato, também, em segundo grau, IVE, são muitos processos que tratam dessa questão. Então, talvez traga mais confusão do que aclarar a situação, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Então, com relação ao comentário que você fez sobre a minha fala, sim, no final das contas, o que eu quis dizer é que esse entendimento ele não configura uma tese. Eu entendo que se o STJ tivesse dito o rol é taxativo, o rol não é taxativo, ele é exemplificativo, a gente teria uma tese, porque aí a gente tem uma característica, a gente vai dar qualificação jurídica para esse rol, taxativo, não taxativo. Mas quando o STJ diz é taxativo, porém, acontecendo A, B, C e D, não é taxativo, o que existe é uma organização para uma aplicação casuística. Isso não é tese de direito. Com relação à utilidade, aí fazendo uma observação sobre esse último ponto que você levantou. Eu penso assim, se o objetivo do STJ com a fixação desse entendimento em sede de embargo de divergência, se o objetivo fosse reter os recursos, de fato, não me parece que esse objetivo foi alcançado. Porém, se o objetivo é nortear uma pauta de conduta e uma expectativa dos jurisdicionados, eu acho que isso pode ser alcançado, porque assim, agora, tanto os advogados dos pacientes, quanto os advogados das operadoras de plano de saúde, quanto os magistrados nas instâncias ordinárias têm balizas fáticas para poder orientar os seus pleitos e as suas decisões. Então, assim, se de repente o autor da ação, né, o paciente, ele conseguiu juntar estudos, ele conseguiu mostrar que nunca houve uma negativa expressa da ANS sobre a inclusão daquele procedimento no rol, enfim, ele vai ter uma chance maior de conseguir uma tutela, porque assim já decidiu o STJ. Então, o advogado daquele cliente vai poder dar uma estimativa de expectativa quanto ao sucesso daquela demanda. O advogado do operador de plano de saúde já vai também poder passar um prognóstico de risco, e aí, eventualmente, a empresa vai poder decidir entre cumprir, entre fazer um acordo, enfim. E o magistrado de primeiro grau, que, por exemplo, pode se deparar aí com um pedido liminar, ele vai ter mais ou menos uma baliza se aquela decisão dele vai se sustentar ou não quando chegar no STJ. Então, assim, eu vejo uma utilidade. Eu acho que, na minha opinião, e por tudo que a gente já falou sobre precedente nos nossos 40 episódios, eu vejo que essa, na verdade, me parece ser a utilidade de uma decisão de um tribunal superior. Ela pode se impor muito mais pelo seu conteúdo do que por uma obrigação, uma natureza vinculante prevista por lei infraconstitucional e aí de constitucionalidade duvidosa, como também já pude comentar em outros episódios. Então, eu entendo que se o objetivo era tentar nortear, de alguma forma uniformizar, dar uma luz aos magistrados de instâncias ordinárias sobre como abrir exceções para um rol que, em tese, é taxativo, vai servir. Mas, de fato, ele não poderia ser classificado como uma tese. Então, para mim, fez sentido, inclusive, ele não ter sido afetado sob o rito repetitivo.
Perfeito, e fechou muito bem. Eu acho que é por aí mesmo. Eu até agora eu vendo que isso realmente ele dá um norte. Então assim, talvez tenha sido bom ele realmente, como você falou, não ter sido um repetitivo, porque ele não vai servir para essa retenção dos processos. Então eu acho que até a gente está num contexto melhor assim disso, né? Porque deu essa norteada. São muitos processos realmente que isso tem impacto. Então concordo com você nessa sua observação final aí, Ive. Eu queria fazer só mais uma observação. Eu acho, Ive, que isso é bom, até o que a gente tratou aqui é dar uma sugestão assim, de como isso pode ser interpretado na admissibilidade dos recursos excepcionais, é uma coisa boa, porque, de fato, talvez haja essa dúvida diante desse precedente, e aí a admissibilidade, mas, como você bem falou, realmente, eu acho que ele serve como um norte aos julgadores, então, eu acho que termina sendo um precedente bom, né? É isso, Dulce. Eu acho, então, que hoje conseguimos aí, né, concordar, o que não é muito comum. Então, vamos aproveitar que estamos nesse clima de concordância, encerrar o nosso episódio de hoje. Queria agradecer a todos que nos assistiram, convidá-los mais uma vez para se inscrever no nosso canal, assistir os nossos vídeos, comentar, discordar, concordar, dar sugestões de temas, e também a seguir o nosso perfil no Instagram e também contribuir aí com as opiniões de vocês. Estamos ansiosos aí para saber o que vocês pensam sobre esse tema. É isso aí. Até o próximo, então. Obrigada, pessoal.